Mais um dia de EOFC Corinthians e tudo que você não pode perder sobre o nosso timão. Olha os destaques de hoje. A primeira notícia de hoje é que Memphis Depay quebrou um recorde no Brasileirão e a gente vai falar sobre isso. A outra coisa é que o ataque do nosso Corinthians é preocupante e tem uma marca vergonhosa que eu vou contar em detalhes para vocês. A outra coisa é que Dorival Júnior atualizou a situação do Yuri Alberto e também soltou um desabafo, viu? E a quarta notícia de hoje, que não é a última, inclusive, porque a gente vai soltar notícias extras hoje, é que Dorival Júnior tá garantido no timão, porque o Osmar Stabile, que é o presidente interino, comentou os bastidores do Dorival e também do Memphis Depay, que virou um grande fardo pra gente carregar no Corinthians. Tudo isso agora no EOFC Corinthians. Começando falando do recorde de Memphis Depay, que ele acabou de quebrar um recorde muito importante no Brasileirão. Olha só os números. O Memphis Depay do Corinthians é o seguinte: teve mais chances criadas na competição desde sua estreia pelo timão, somando 32 chances no total. Esse número inclui sua participação no clássico contra o São Paulo no último sábado. A estatística levantada pelo aplicativo R10 Score mostra a relevância de Memphis Depay para o Corinthians. O holandês estreou pelo nosso clube com a vitória por 3-0 contra o Atlético Goianiense na 27ª rodada do Brasileirão do ano passado. Os números do Memphis Depay vão além das chances criadas. Pelo Brasileirão, ele disputou 21 jogos entre as temporadas 24 e 25 e já acumula 14 participações em gols, sendo 10 gols e 4 assistências. E dessas 4 assistências, 3 foram só nesse ano. Isso significa uma participação a cada um jogo e meio, mais ou menos. Contando todas as competições pelo Corinthians, o Memphis soma 13 gols e 14 assistências em 44 jogos, com uma média de uma participação a cada 1,6 jogos. E além disso, o seu aproveitamento com a camisa do timão é de 60,6%. Os números realmente são muito bons, isso a gente não pode negar. A importância do Memphis não fica limitada, inclusive, aos números, viu? Porque na sua rodada de estreia, o Corinthians estava na 17ª posição do Brasileirão. Com a ajuda do Memphis, o time terminou a competição em 7º lugar, milagrosamente, na zona de classificação da Libertadores 2025, que acabou não valendo de absolutamente nada pra gente, né? E ainda conquistou o Paulistão de 2025, encerrando um jejum que durava desde 2019. Mas, apesar dos bons números, o Memphis não participa de um gol já tem 4 jogos, sendo a última assistência na derrota para o Mirassol por 2-1. Ele também não balança as redes, já tem 5 jogos. E lembrando do próximo confronto, né, que é na próxima quarta-feira, dia 23 de julho, o Corinthians enfrenta o Cruzeiro às 7h30 da noite em casa. Então a gente se vê com certeza na Neoquímica Arena. Bora então agora com a segunda notícia de hoje. E o nosso ataque, hein, fiel, é o seguinte: tá preocupante. O time do Corinthians tem a segunda pior marca de finalizações no Brasileirão. O ataque do Corinthians tem dificuldades no Campeonato Brasileiro e isso a gente não tem dúvida, né? Mas esse recorde não é nada bom pra gente. Após a derrota por 2-0 para o São Paulo no último sábado, o timão se manteve com a segunda pior marca de finalizações da competição. De acordo com dados da plataforma SofaScore, o elenco que foi comandado por Dorival Júnior, obviamente, realizou só 10 chutes por jogo, em média, 10,5 chutes. Esse número só é melhor, entre aspas, do que o Juventude, né? Não é um número para se orgulhar. O Juventude tem 9,6 chutes a gol por partida, um dado que acende um alerta bem grande para a nossa equipe do Corinthians. Os números são ainda mais curiosos, por assim dizer, quando se observa a posse de bola. Apesar de não finalizar muito, o Corinthians tem a segunda maior posse de bola em todo o Brasileirão, com 58,5% do tempo de posse de bola durante o jogo. Curioso, né?
Esperamos muito que essa marca melhore a de gols e a de posse de bola que converte em gols, né? Não adianta nada morrer com a bola no pé e não marcar. E vamos para a terceira notícia de hoje. O Doriva atualizou a situação do Yuri Alberto e também soltou um desabafo, viu? O Corinthians vem sofrendo muito com a ausência do Yuri Alberto. Acho que todo mundo está sentindo essa dor, assim como eu tô, né? Desde maio, quando o atacante sofreu uma fratura na vértebra L1 da coluna lombar. O técnico Dorival Júnior atualizou a situação dos jogadores e citou a dificuldade que o Timão tem encontrado sem o seu principal jogador ou goleador. E ele comentou, abre aspas, ainda não há previsão de volta para o Yuri Alberto, fecha aspas. E desabafou na zona mista do Morumbis. Ele explicou que o jogador já voltou aos trabalhos, sim, como todo mundo já viu, mas precisa respeitar os protocolos de recuperação para não ficar exposto a riscos e acabar, né, tendo aí uma baixa de novo. Assim como o departamento médico do Corinthians também confirmou isso. O negócio é não expor o Yuri Alberto nessa recuperação, por mais que já esteja sendo rápida. Dorival ressaltou a importância de Yuri Alberto para o esquema tático do Corinthians. Abre aspas de novo. Tem um jogador que é fundamental para que tudo isso dê certo. E o nome dele é Yuri Alberto. Nós estamos tentando reequilibrar a equipe com o Memphis, fecha aspas. O treinador também mencionou a dificuldade de ter Rodrigo Garro e Memphis Depay retornando de lesões e buscando a normalidade. E falou que aguarda agora um jogador que é fundamental, que é responsável pela maioria dos gols e que é o Yuri Alberto. Desde que o Yuri Alberto se lesionou, Dorival Júnior tem quebrado a cabeça para montar o ataque do Corinthians. Foram 5 escalações diferentes em 6 partidas. Apenas o trio Garro, Depay e Romero se repetiu em alguns desses jogos. Na função de principal atacante, nomes como Romero, Héctor Hernandes, Gui Negão, que vem da base, foram testados, mas nenhum conseguiu suprir a ausência do Yuri Alberto. Esse é o tamanho do Yuri Alberto pra gente, né? Então, vamos torcer. A volta do Yuri é aguardada ansiosamente pela comissão e por todos nós. Bora para a última notícia do dia, que é a última notícia desse giro, tá? Porque vai ter notícias extras, mas bora então para a quarta notícia. A quarta notícia para a gente falar como chamar esse cidadão abençoado do André Sanches, hein? Porque é o seguinte, o presidente do Conselho do Corinthians revelou que sumiram documentos no caso do André Sanches. Olha só, um dos temas mais comentados nas últimas semanas envolvendo o Corinthians foi a apuração dos gastos do ex-presidente André Sanches com o cartão corporativo do clube, durante seu mandato de 2018 a 2020. Agora surgem novas revelações que prometem esquentar ainda mais o caso. Romeu Thumann Júnior, presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians, afirmou que recebeu ofícios solicitando a análise do caso e que já requisitou a verificação dos documentos contábeis das despesas. Mas Thumann Júnior revelou ter sido informado sobre a subtração de documentos de controle financeiro de dentro do clube. Resumindo, a papelada toda que comprova os gastos do André Sanches, a papelada sumiu. Olha só que curioso. Com essa grave descoberta, a atual diretoria do Corinthians agiu e registrou um boletim de ocorrência sobre o episódio. A nota oficial do Conselho Deliberativo informa que a diretoria foi comunicada sobre a subtração de documentos de controle de despesas durante um incidente em 31 de maio, o que levou ao registro do boletim de ocorrência. A gente está sabendo disso só agora. O Conselho Deliberativo do Corinthians permanece em contato com a presidência para entender a extensão do furto e o avanço das investigações junto da Polícia Civil. Essa reviravolta no caso André Sanches promete novos desdobramentos e mantém a fiel atenta aos bastidores do Corinthians. E agora envolvendo
Polícia Civil de vez, porque agora alguns documentos foram subtraídos, né? Falando bonito o que aconteceu. Ei, vamos ver onde isso vai dar, mas que já tá dando merda, isso é muito claro que já tá dando merda. Bom, esse é o primeiro giro de notícias de hoje, segunda-feira, 21 de julho. Espero que vocês tenham gostado. Se você chegou até aqui, por favor, fiel, se inscreve, deixa o seu like e a gente se vê no próximo vídeo. Beijinho, tchau!